Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 10 hoje, que diz assim: Eu sou o bom pastor. Em verdade vos asseguro, aquele que não entrar pelo aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, este é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzi-las para fora, todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque reconhece a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhe havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim, são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá, e encontrará passagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê as aproximando do lobo e as abandona, as ovelhas, e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Espontânea vontade, tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Amém, né? Que palavra maravilhosa, né? Eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus. Jesus é o bom pastor. Ele sim cuida das suas ovelhas, né? E ele diz aqui que só ele, as suas ovelhas, conhecem a sua voz. Aquelas ovelhas que são dele, que reconhecem a sua voz. Você tem reconhecido a voz do seu pastor? Muitas vezes nos frustramos, né? Por alguns pastores que têm se levantado, alguns guardiões, alguns porteiros, né? Que têm aberto as portas da casa de Deus, né? Para que entre o mercenário, para que entre, né? O lobo ali. Mas o Senhor está nos despertando hoje que Jesus é o bom pastor. Tome cuidado. Se você não tem ouvido a palavra de Cristo, a palavra que o Senhor tem nos falado dia após dia, dentro da sua palavra, talvez este lugar que você está não é para você, porque você não tem ouvido a voz do bom pastor. O bom pastor não está ali. Mas se você tem ouvido esta palavra, a palavra de Cristo, se apegue nesta palavra, porque Ele é o nosso bom pastor. E o nosso bom pastor conhece as suas ovelhas. O nosso bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é sobre isso que Jesus está aqui nos despertando hoje. Não se decepcione pelas pessoas. Não coloque a sua fé, a sua esperança nas pessoas. Porque pastores, obreiros, irmãos da igreja são pessoas como eu e você.
Então não coloque a sua fé e a sua esperança neles, mas coloque em Cristo. Coloque em Jesus, porque Jesus fala que Ele é a porta. Ele é a porta até nós chegarmos ao Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a porta. O Espírito Santo nos conduz a esta porta e nos leva até o Pai. Então nós temos que entender que Jesus fala que Ele é a porta que nos leva a Deus. Não há outro caminho, não há outra porta. Se você tem ouvido outras coisas que não é a palavra, volta, retoma novamente, entra novamente pela porta, ouve novamente a voz do bom pastor, porque o bom pastor hoje te chama novamente. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se você não tem reconhecido a voz do seu pastor, fala: Senhor, fala comigo. Senhor, me ajuda, me conduz. Espírito Santo, me ajuda, me conduz a ouvir a voz do bom pastor. E o Espírito Santo lhe conduzirá a entrar pela porta, que é Jesus. E esta porta vai te levar até o Pai, que é o nosso Deus, o nosso Pai, que pode todas as coisas. Então não se entristeça nesse dia, mas confie, fique firme, não desista. Há um caminho que nos conduz a Deus, é Jesus. Ele é a porta, Ele é o bom pastor. E nós reconhecemos o seu chamado, porque somos ovelhas dele. De nenhuma dessas ovelhas ele disse que ele perderá, porque foi entregue pelo Pai. Então não desista, confie, se apegue no Senhor e confie a sua confiança nele. Fala: Senhor, eu não tenho força, mas me ajuda. E ele lhe conduzirá ao caminho da verdade, porque ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele está reconectando nós ao Pai novamente, porque ele é o bom pastor. Ele conduz as ovelhas ao lugar seguro, que é Deus. É sobre isso que possamos cada dia mais nos firmar nesta verdade, na verdade da palavra de Cristo, e não nos desvencilhar, mas continuar firme e forte, ouvindo a voz do pastor, do bom pastor, que é Jesus. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus.